Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Store Podcast. E antes de falar qualquer coisa aqui, olha, não deixe de dar aquele like, viu? A gente ama like. Você gosta de like? Pô, demais. Hoje o nosso convidado já tomei o celular dele e já inscrevi ele. Já escreveu ele? Já tomei o celular O Luiz dele. não perde um celular, viu? Não. Se você encontrar ele na cidade aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se prepara que você será um próximo inscrito, não é verdade? É verdade. E a dona GG, tá inscrita? Tá inscrita desde o primeiro. Inclusive eu quero mandar um abração pra ela, né? Teve meio enferma esse dia, deu uma melhorada, como é que tá lá? Tá ainda em recuperação, né? Esperando a tua visita lá. Que ela gosta muito de você. Ô, bacana, G, um grande abraço para a senhora, estamos torcendo, orando aí pela sua recuperação. Amém. E em breve a gente quer ver a senhora aqui no Store Podcast, falar sobre psicologia, pedagogia, né? A senhora faz parte aí das educadoras da velha guarda, eu acho que é muito importante para estar trazendo lições aí. Inclusive, rapaz, sabe quem chamou eu para a gente fazer uma sabatina, um projeto? Foi o Jonas hoje, pra gente fazer uma sabatina lá. Falei que esse podcast vai estar presente também. Que legal. Né, a gente colocar um sofá e tratar a educação, pais que terceirizam a educação e não usam a escola como um ponto de apoio. Um tema muito atual, muito bacana, hein? Isso, e aí ele nos deu essa liberdade, pediu para poder mandar uma maquete do projeto. Né, a gente quer agradecer, viu, Jonas? Eu acho que é um dos diretores que tem compromisso não só com o aluno, mas com a família. Ele faz 4, 5 eventos por ano voltado à família dentro das escolas. Eu acho isso muito bacana. Relevante. É muito relevante. Ele está de parabéns, não é à toa que está aí ganhando prêmios de melhor diretor já há tempos. E é muito bacana, faz jus. A pessoa dedicada ao ensino público, né? Ao ensino muito público, bacana. né? Gente, olha, a gente não pode deixar de agradecer, né? A doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. Lembrando que ela atende pela Cacemes, viu? O Super Vale, o varejo atacado é aqui. Olha, comecinho de mês, você quer economizar de verdade para sobrar aquele dinheirinho, você ir lá e comprar aquele açaí para as crianças? Tá fácil, viu? É só ir lá e no Super Vale. Além de ser limpo, além de ter uma equipe que prepara, sendo preparada para te atender como você merece, com qualidade, dando total atenção para você, ainda você economiza de verdade comprando no Super Vale. A Semiplan Genética e ATF, semicortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros, a Rurales, compra e venda de imóveis rurais urbano, a União Farma, a farmácia Dedeilson, sua saúde em primeiro lugar. A Atlética Academia, a Academia do Lisandro, o Laboratório de Análises Clínicas Citológicas, o LIB, do nosso amigo Linauer, o Bora Beach, o Labor, do nosso amigo Luizinho, que estará aqui falando sobre o grande desafio do produtor de leite no Brasil e também no estado do Mato Grosso do Sul. Não é fácil, mas ele vai estar aqui falando dos grandes desafios e por que essa alta do leite. Essa queda do leite, né? Na verdade, assim, a queda do leite, né? Porque ele caiu na produção, mas no mercado o cara não está conseguindo mandar para o mercado, né? Com preço justo para aguentar fechar as contas, né? Não, porque a importação, principalmente da Nova Zelândia via Argentina, né? É uma importação triangulada, entra no Brasil a um preço assim irrisório, porque não paga o imposto zero, lá, né? E a gente paga aqui, né? A gente paga não, o nosso imposto está quase sendo roubado aqui, na verdade, né? E o Luizinho vem trabalhando isso pelos produtores de leite, a gente quer tocar nesse assunto e é muito relevante com ele. Olha, gente, e também o Hotel Esplanada com o nosso amigo Henrique, conseguimos tirar ele da toca, viu? O Henrique... Ele vai vir? Vai, opa! Milagre. O Henrique vai vir aqui. Bom demais. Nós vamos ter que... A agenda dele é muito concorrida, a gente vai ter que gravar com ele na terça. Vamos gravar. Pra passar na quinta, tá? E também o Hotel Esplanada, pelo telefone 67981223282. O Cleito da Auto Center, suspensão, pneus, Insufilmes, viu? E também aquele som bacana para você colocar no seu carro. Pelo telefone 67-8131-0761. E também você pode acessar também na página do Instagram ou pela fanpage na página do Facebook. E Paulo Coelho, pelas rações proteinadas, sal mineral, defensivos para pastagem. Sem contar que ele tem um protocolo. Você que quer melhorar aí o seu pasto, melhorar o seu gado. Vai ficar um gado bonito, vistoso no pasto. É só você chamar aí quem conhece. Paulo Coelho também dá
atenção para você, fazendo um protocolo aí e acompanha o seu O homem gado. que sabe tudo de gado. Isso aí. E pelo telefone 679-9975-8447. Gente, trouxemos hoje um carioca, mas não é da gema. Ele é Cata Goiaba, viu? Você vai entender por que é Cata Goiaba, tá bom? Olha, ele sabe muita coisa do Banco do Brasil, ganhador de prêmios também, veio lá de outro estado para ganhar prêmios no Goiás, e é parceiro nosso, faz parte aí da família Barbieri, e ganhando prêmio um atrás do outro, falei, não pode deixar de trazer ele aqui, sem contar que ele é músico, ex-militar, serviu aí o Exército Brasileiro e é cristão também, pregador Amém. do Evangelho, músico na legal. Casa de Deus, e a gente vamos estar aí contando um pouquinho, ou melhor, ele estará contando um pouquinho da sua história. Como é que você está, Diego? Um grande abraço. Um abraço a todos os espectadores aí. Para mim é uma grande honra estar aqui estando aqui junto nesse podcast, que hoje, pelo que eu estou sabendo, já é o maior aí da região. Então vai ser um prazer esse bate-papo aí e poder contar um pouco da minha vida, poder ilustrar um pouco da minha trajetória até chegar aqui no Goiás, né? Do Rio a Goiás. Isso. Muito legal, Diego. Falar sobre ser carioca, como é que é essa situação no Rio de Janeiro, que a gente assiste pela internet, pela televisão? Realmente é aquela violência absurda que a gente vê, ou não é assim lá com os moradores? Então, conta um pouquinho esse aspecto pra gente. Muito do que é mostrado na mídia, a mídia ela mostra mais coisas que estão em evidência, né? E infelizmente no Rio, muitas regiões hoje a violência está alastrada, né? Apesar de eu ser do Rio de Janeiro, já faz uns 15 anos que eu moro no estado de Goiás, aproximadamente. Mas você tem parentes lá ainda? Tenho, minha família toda é de lá, eu vivi lá. Então eles te relatam, né? Que bem aconteceu. Relato, e realmente do período que eu saí de lá até agora, os níveis de violência eles tomaram proporções muito grandes. Antes, os níveis de criminalidade eles se restringiam mais às áreas periféricas ali, as favelas, as grandes cidades ali, grandes aglomerados, e depois daquela cena que foi chamada de pacificação, que teve no Alemão, Sim. aquilo ali, como não houve uma intensificação, né, daquela operação, muita da bandidagem migrou para as áreas mais ali da Baixada, em áreas assim que antigamente não eram nem faccionadas, e hoje são áreas que não permitem nem a entrada da polícia. Então, de uns anos para cá, realmente houve um acréscimo significativo dos níveis de violência lá no estado como um todo, né? A gente ouve falar que tem alguns territórios ali no Rio de Janeiro que a polícia militar é proibida de entrar, né? Sim, muitos territórios, áreas de favela, né? Como você falou, eu servi 10 anos, né? Servi 10 anos nas Forças Armadas. Eu não servi no Rio de Janeiro, né? Você serviu onde? Servi no Rio de Janeiro, já fui da Marinha também, da Marinha do Brasil. Servi um ano, aí eu servi, mas foi na escola de formação, né? Eu não cheguei a operar, fiquei um ano lá, né? Na escola de formação de oficiais, que é o Colégio Naval. Aí eu saí. Aí logo em seguida, 2 anos depois, eu passei na escola de Sargento das Armas, né? Que é a escola de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Três Corações? Três Corações. Aí eu fui para Juiz de Fora, 10º Batalhão de Infantaria, fiquei um ano lá em formação, e depois fui para Três Corações. Fui da arma de engenharia e logo em seguida eu fui transferido como 3º sargento em 2014 na cidade de Pameri, Goiás. Aí iniciei a minha trajetória no estado de Goiás. Olha que bacana. E tem esse choque? Você comia muita carne seca, agora tem que comer piqui? Foi um choque muito grande ali, porque eu fui para uma cidade ali de 25 mil habitantes, né? Uma cidade de 17 às vezes milhões. não é nem um bairro, né? Não é nem um bairro. Mas Rio de Janeiro algumas é cidades. feijoada, não é? A feijoada. A carne seca é tradicionalíssima, né? A feijoada, a carne seca é tradicional, mas não é de lá. Eu creio que seja nordestino, mas o que é de lá mesmo é feijoada. Feijoada que é de lá mesmo, mas lá. E geralmente a feijoada tem a carne seca. Ô, Diego, deixa eu a gente deve ter te perguntado umas 1000 vezes. Eu vou ser o 1001 que vou te perguntar. Você esteve lá em Três Corações. Você serviu lá há quanto tempo? Então, lá era essa. Minha formação foi aproximadamente um ano. Um ano. Deve ter perguntado muito para você do ET lá, né? Porque teve quem movimentou ali
aquela região toda ali, Ali foi a em ESA, Varginha, né? Em Varginha foi que a é ali ESA. nas proximidades, é ali perto, ali a cidade, né? Aí o pessoal fala muito ali, né, sobre essa situação. O pessoal leva a sério mesmo, diz que realmente Diz que aconteceu mesmo, né? teve ali, mas assim, eu acredito que... Mas você nunca ouvia lá no quartel? Sim, tinha Ouvia? muita gente lá, só que lá, por incrível que pareça, tinha poucas pessoas de Três Corações. Lá tinha gente do Brasil todo. Entendi. E poucas pessoas eram da cidade, por incrível que pareça. Olha só. Dos alunos ali da ESA. Aí acaba que, como a nossa carga é muito grande, a gente não tinha tanta convivência com o pessoal, porque a gente via internato com o pessoal da cidade. Aí eu não tive tanta integração assim com o pessoal da cidade, né? Depois do período muito duro, né, da formação ali, às vezes chegar final de semana a gente não tinha nem força para sair. Bem puxada a formação. E a questão quando você sai, né? Porque o sotaque do carioca, né, do fluminense, ele é bem diferente, né, do goiano. E o pessoal se estranhou. Você realmente é? Ou você é do Maranhão? Ou você é do Rio? Né? Porque os sotaques são muito parecidos, né? Do Maranhão. Norte também tem um S meio chiado. Meio chiado. E você não perdeu, né? O que parece que você não perdeu, né? Perdeu Cara, eu já nada. perdi um pouco. Perdeu? Só que eu tento preservar, mas eu perdi. Quando você for lá no Rio, tem... Como é que é chave no plural? Chaves. Aí, ó. Eu não perdi o chiado. Mas às vezes quando eu vou no Rio, e às vezes estou num trem, né, que é a condução, né, o povo chama tudo de trem aqui, né, no Goiás. É o trem ali, trem lá, no caso é como se fosse um metrô que não é subterrâneo. Sim. Aí eu vejo o pessoal conversando, tem muito comércio lá dentro. Aí eu vejo assim que o sotaque deles é muito forte. Aí eu fico no meio termo, né? Eu acho legal pra caramba o sotaque do carioca. Eu acho bacana, muito bacana. Tem um pessoal que não gosta muito do chiado, não, mas em geral o pessoal... O que te fez entrar no exército e sair do exército? Você ficou 10 anos. Essa é uma história bem... É uma história longa que eu vou tentar resumir aqui. Pode contar, relaxa. O tempo é todo seu. Então, eu fiz a prova lá no Rio, tem uma cultura muito forte do militarismo. Aqui não tem muito. Engraçado, eu vejo que né? aqui também não tem unidades que inspiram, né? Não tinha que ser porque tem essa cultura, eu sei que tem. Só que é engraçado que é muito contraponto, né? Tipo assim, você tem a maior malandragem do Brasil, tá no Rio, com todo respeito aos cariocas de bem. Né? E de repente você tem um povo que é apaixonado, né, pelas Forças Armadas, né? É assim, os que são de bem... São de verdade. Quer ser militar. A malandragem quer partir para o outro lado, né? Aí fica esse equilíbrio, lá, né? 880. Por isso que lá um percentual maior que tem de militares no Brasil são cariocas, muito. E no Nordeste também tem bastante. Mas isso tem tudo a ver, né? A capital do nosso país era Rio de Janeiro. Era Rio de Janeiro. Aí ali tem uma cultura muito forte. E minha inspiração inicial era o meu tio, que era policial aqui lá do estado de Goiás, né? Ele é policial, o único parente que eu tenho fora do Rio. Ele foi do Exército, saiu e foi para a Polícia Militar de Goiás lá em 85, por aí, seguiu carreira na polícia como músico. Aí foi nesse sentido que eu iniciei também as aulas de música para começar a tocar clarinete, que é um instrumento que eu toco desde os 8 anos de idade. Então você gosta de jazz? Então você gosta de jazz? Então você não aprendeu a tocar na igreja, não? Você aprendeu a tocar foi no exército? Não, eu comecei a tocar na igreja. Meu primo já que também era da igreja. E qual igreja que você é? Agora? Na época. Na época era da Assembleia de Deus, lá do bairro onde eu morava, que é ligado a Madureira. Né? A Madureira? A Madureira é muito forte ali, né? Fortíssimo. Cá do Paulo Leves Macalão. Aí eu comecei ali na igreja, fui para a orquestra da igreja. Enquanto eu estive ali, eu permaneci naquela igreja como músico. Só que eu não quis ir para o exército como músico. Sim, mas era melhor, não era? Se fosse olhar, eu queria ser combatente. Falei, se eu vou ser militar, infantaria. Eu quero ser combatente. Você quer ir para o fogo. Ou ir para as armas, que é infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia. Sim. São armas de combate. Inclusive a engenharia que eu sou. Eu fui escolhido na época da engenharia de combate. Ah, é? É uma arma de combate também, não é técnica. Então você gosta do 556? É o 762 lá. Vixe, 762? É o Falcon? É o FAL. Já está sendo mudado para 556 agora, né? Sim. Linda, claro. E a 2 é o novo armamento que está sendo implementado no EB, mas ainda
O corpo de tropa usa muito o FAL 762 ainda. Sim, o FAL E 762. o Parafal, que é aquele com a coronha rebatida. Sim, só que assim, para combate urbano é muito complicado, Muito né? Porque complicado. ela vaze sem paradeiro, né? Mas a finalidade do Exército não é o combate urbano. Não. Apesar do É porque é efeito colateral, né? Se o exército entrar na favela, a casa cai, né? Tem um traficante acaba aqui, que, ele não vai assim, pedir pra sair. mas- Eles vão derrubar a casa. Mas, por um lado, você tem razão, porque o Exército ele pode ser empregado em ambiente urbano. O próprio artigo 142 da Constituição, que descreve a atribuição das Forças Armadas, ela fala que a principal missão é a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa destes da lei e da ordem. É o que Sim. gerou aquela polêmica Sim. muito grande da atuação das Forças Armadas aí nesse... E foi muito bom aquela atuação que teve lá no Alemão, lá das Forças Armadas, do Exército, e com a ajuda da Marinha, né? Com os Sim, blindados, sim, sim. né? Isso foi muito assim, bom. há controvérsias, né? Eu acho que foi meio fantasioso aquela turma subindo no morro, não estavam, né? Aí o pessoal filmando, cena de filme. Ué, mas agora não deixaram os blindados ser utilizados, foi em dezembro, né? Foi. E levaram bala lá, quantos morreram, né? É. E todo mundo fala isso, que eles... eu vi o secretário de Segurança Pública falar, eu fui a Brasília, pedi os carros de combate da foi Marinha negado. e foi negado. Eles- E aí, quantos morreram? É. Né? Então, eles usaram foi uma questão muito burocrática para uma situação que era emergencial. Exato. A gente entende que tem que ter o aval do governo federal para o emprego das Forças Armadas, inclusive dos seus meios. Mas ali podia ser mais célere, porque já foi. Talvez Sim, eu entenda. exatamente. Já foi. Ele poderia ali fazer um documento ali em caráter sigiloso, autorizando os das Forças Armadas. É plenamente possível. Mas o que determinou tua saída? Você ficou 10 anos no Exército? Fiquei 10 anos, aí você falou aí da questão da saída? das intervenções ali, eu participei da Você missão. participou? Participei, eu servi em Pameri. Eu pertencia ao pelotão especial do CMP, aí eu fui designado de lá para o Rio de Janeiro. Olha Você aí, estava ó. no Complexo Alemão? Estava no Complexo da Maré. O Ah. alemão ainda era novo, ainda estava na Marinha na época em formação. Ah. Aí teve uma outra Nossa, mas operação, lá a da Maré. a Maré também é pesada, A da Maré hein? não, da Maré Só tem uma foi- rua pra entrar também, né? Quando você Tem sobe o ali, você sai da complexo- ponte e vai pro Galeão. A nossa base era ali. Ali é linha vermelha, não é? Um É pedaço? a Avenida Brasil aqui, linha amarela atrás, e tem ali vermelho também. Ali é A nossa pesada. base era o CPUR e dali, atravessava a rua, já era Maré, o Morro do Timbal. Sim. Aí eu atuei 3 meses ali e realmente era muito complicado. A gente via que, às vezes, nem tudo que acontecia ali também era noticiado. Tinha muita coisa que acontecia ali de combate, de tiroteio que não era noticiado. Então eu acredito que eu vivi tudo ali, né? Aí dali, né? Antes de falar sobre a minha saída, né? É interessante falar também dessa trajetória. Sim, sim. Que aí a partir dali eu fui designado para ir para a missão do Haiti, uma missão no exterior, né? Nisso eu só tinha 3 anos de tropa. E isso era muito raro acontecer. Né? Um sargento moderno, como a gente fala, ser designado para uma missão. E eu tinha sido voluntário para ir para Maré, fui designado, fizemos uma boa missão lá, graças a Deus. E isso me conferiu o know-how para ir para o Haiti. Aí eu fiquei lá também no Haiti durante 6 meses. O comandante era o general Heleno? O general Heleno foi no início dos contingentes. Ele foi, acho que no 2º ou 3º. Quem era na minha época era o general de divisão Ajax Porto Pinheiro. E ele que comandava os outros países também, ele né? comandou, né, a coalizão militar que estabeleceu a missão ali, né, que no caso era liderado pelo Brasil. Eu vi o governador Tarcísio falar que ele também participou quando ele era do Exército lá. Ele era É porque lá no Haiti, a MINUSTA, né? Não, só para complementar, eu ouvi falar, ele relatando que lá o pau comia também. Porque ele foi nos primeiros contingentes. Ele era da engenharia. Ele era engenheiro do ITA. ITA. Não, IME. ITA. Não, era ITA. do IME. Calma aí, ele era do Exército, é do IME, então. Do IME? IME. Para mim era do Ele ITA. era um dos dois mesmo. Só que se for do Exército, ele era do IME. Se for, escolas similares, agora me fugiu. Só que, porque lá no Haiti, além de ter o componente militar, a missão tinha vários componentes. O militar, liderança do Brasil. E uma das missões do Brasil era manter um ambiente seguro e estável e apoiar o desenvolvimento do país também.
Sim. por meio de infraestrutura, ações cívico-sociais, né, que é a mão amiga, né, além do braço forte. Sim, a mão né? amiga. A partir do momento em que o país se tornou assim mais estável, né, militarmente falando, Sim. acabou que o componente civil, o componente ali de desenvolvimento e muito com a ajuda do Brasil ali por intermédio dos engenheiros, que o Tarcísio estava inserido nesse. A gente aqui no Brasil, a gente olhando, né, vocês lá no Haiti, o que a gente imaginava? Os caras estavam tomando banho de sol, tomando banho de mar, mas não, o pau lá comia. Comia. E o país comia. era uma. E lá o que é? Lá era o quê? O comunismo que era lá, o socialismo? Ou era Então, o capitalismo que imperava lá no Haiti? Cara, não pode nem dizer qual o sistema econômico que vigorava. O que acontecia lá era golpe atrás de golpe. Sim. Quando a ONU definiu, né, só voltando um pouco para o pessoal entender a situação do Haiti, em 2003 teve a derrubada de um presidente lá no Haiti, que era o nome dele é Jean Bertrand de Aristide. Ele foi derrubado através das Forças Armadas de lá e a partir de então foi dissolvido essas Forças Armadas. Eles foram expurgados, eles viraram guerrilha e transformaram o Haiti num caos. E a partir de então a ONU, vendo essa situação, através de uma resolução em 2004 já, né, estabeleceu a MINUSTAH, né, que é a Missão de Estabilização do Haiti, né, sob a liderança do componente militar, sob a liderança brasileira, né? Sim. Que na época eu acho que foi o general Heleno, foi o primeiro comandante. E qual foi a sua experiência, assim, passar 6 meses no Haiti? Cara, foi uma experiência num clima de guerra, né? Foi uma experiência que para mim foi fundamental, cara, para minha mudou vida na sua vida hoje, porque a gente acha que no Brasil tem a pobreza e tem pobreza, só que lá no Haiti o nosso os caras comem nossa barro, né? definição de pobreza ela pode ir lá para baixo. Não, os caras comem barro lá. O trânsito é caótico, você vê o pessoal fazendo as necessidades no meio da rua, você vê o pessoal ali nos córregos tomando banho, córregos sem nenhum saneamento, o pessoal fazendo aqueles biscoitos lá de barro, né, igual você falou, com óleo, com óleo ali que amassando é doado, com o pé, detalhe, amassando com o pé. Amassando com o pé, crianças em situação crítica, o nível de prostituição altíssimo, nível ali de criminalidade altíssimo também. Então você vê que o nosso critério ainda é alto quando a gente olha para o Brasil. O Brasil parece uma nação até de primeiro mundo quando a gente faz a comparação com o Haiti, né, em geral, né? Eu acho que no Brasil tem regiões parecidas, mas lá é um país inteiro que vive sob o caos, né? De vários e sucessivos anos de governos corruptos e golpes militares ali, sucessivamente, um atrás do outro, que impede, fora ainda a questão natural do Haiti, que é muito crítica. Lá no Haiti vive solavancado por intempéries, furacões, terremotos. Inclusive, no meu contingente passou lá o furacão Matthew, né? Nossa. Eu vi o furacão. Eu nunca tinha visto um furacão na vida. Você viu de verdade. Em setembro de 2016 passou. Nossa. Meu você sentiu aquele... Falou, nossa... Que era na televisão, agora os meus olhos contemplam. Só que eu não vi assim, lógico que a gente entrou num container no momento que passou o furacão, né? A gente ficou uns 2, 3 dias direto, já suprido ali dentro. E quando a gente saiu, eu me deparei com um cenário que eu nunca imaginei. A gente via aquelas vigas de ferro, parecia que alguém pegou com a mão e entortou. Nossa. E é só batida no container, pá, toda hora entrava lá. E aí o país desandou de vez. Aí a nossa missão ela conseguiu piorar mais ainda. Fomos destacados ali da base ainda para outras cidades como Jeremy, Lecai, ali ficando em situação também crítica, dormindo na barraca, no meio da lama. Nossa. E tendo que apoiar a população, porque a gente teve que tomar uma ação rápida, né, com o exército americano apoiando a gente, descendo com aqueles helicópteros deles lá, o Black Hawk, né, o Apache, descendo lá, os caras apoiando. Pancada. Só que eles ficavam no porta-aviões, né? A gente ficava no terreno. Sim. Na lama. É diferente. O porta-aviões dele é atracado lá. A língua lá é o francês. Eles falam... O idioma oficial é o francês, mas eles chamam de créole. O idioma que é um francês misturado com o idioma local, né? Sotaque, né? O sotaque local, que é o
pessoal africano que povoou ali, né? E Sim. acabou que fez essa mescla aí chama de creole, né? Eu acho que hoje é até considerado o idioma oficial deles, né? O francês creole. A influência da França deve ser muito grande. Influência da França, né? O Haiti, por incrível que pareça, foi o primeiro país independente das Américas. Sim. Só que a forma que eles se tornaram independentes, eles simplesmente executaram os franceses que estavam e o resto botou para correr. Aí o caos começou aí. Foi uma forma de independência que não foi uma independência organizada. E desde então, o Haiti vem sofrendo por esses sucessivos governos. Mas que baita experiência teve, hein? Nossa, então você tá moleza. A pressão do banco é café pequeno, hein? Mas sair do exército e vir... E vir para o banco foi uma mudança muito radical, né? Mudei o desafio, né? O banco hoje também é um desafio bem diferente, igual você falou. E como você enxergava Deus assim? Você vendo pessoas morrendo de fome, você vê pessoas se degladiando, troca de qualquer coisa ou de coisa alguma, que para nós aqui, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de valores... são pífios, a gente nem para pensar se isso é valor ou não, e você vê isso lá. Qual a relação que você tem? Isso te deixa descrente ou te deixa mais crente? Cara, eu fico mais crente, né? Isso não me deixa descrente, até mesmo porque a própria palavra diz que o amor de muitos esfriariam, né? E muitos dos responsáveis pelo aquilo que a gente vive somos nós mesmos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a decisão. E infelizmente, as pessoas, um conjunto de pessoas tomaram as decisões erradas, né, não alinhadas. É um país muito idólatra, um país que não segue os princípios judaico-cristãos, né? Assim, independente de qualquer coisa, né, da crença de cada um. Eu entendo que a nossa crença em Deus e essa influência cristã na nossa sociedade é que faz a gente ter uma certa organização, independente da crença de cada um. Isso é algo histórico, né? É algo que já vem há muito tempo, que foram passados de pais para filho e que, infelizmente, foram se deteriorando ao longo do tempo. E o Haiti ele foi solavancado, infelizmente, por essa falta desses princípios aí para nortear ali o rumo que ele ia seguir, né? Quando você voltou do Haiti, já veio com essa ponto de interrogação aí de sair do exército ou não? Não. Ainda permaneci um bom tempo. A missão do Haiti foi em 2016. Eu fui sair em 2021. É recente, hein? Recente. O que eu falei, eu tenho mais tempo no Então você passou um período de pandemia dentro do exército. Dentro do exército. Sim. Aí... Você chegou a pedir baixa? Do nada? Então, aí... O que aconteceu? Em 2019, eu machuquei meu joelho em ato de serviço. Machuquei meu joelho, lesionei, e a partir de então eu não consegui mais ter aquela rigidez física. Eu não consegui. Ser proativo. Aí, mais umas questões pessoais, e isso foi... Aí nesse período eu engordei 30 quilos, aí eu casei, né, lá. Sim. Aí foi meio que uma bola de neve, né? Aí acabou que em 2021, né, resumindo, né, aí eu tive um desentendimento com o comandante, por várias questões aí, né, não vou nem citar o nome. Sim. E aí eu saí por interesse do exército, né? Saí por interesse do exército. Sim. Entendeu? Não fui eu que pedi para sair na época. Eles te convidaram a sair. Foi. O comandante, devido a essas questões, fui perseguido, né? Tive uma perseguição muito grande. Ele manipulou documentações, tudo, para ter motivação para não me dar o reengajamento. Sim. Isso foi tão interessante que eu já tinha 9 anos, 11 meses e 29 dias. Faltava um dia para eu estabilizar, né? Quem é militar sabe que com 10 anos o prazo se estabiliza, né? Eu era 3º sargento na época, já estava prestes a sair 2º sargento. E nisso ele abriu uma sindicância, faltando 15 dias para eu me estabilizar, né? Para criar uma motivação, né? É isso que eu entendo. E antes da conclusão do processo ele me desligou.
Entendeu? Nossa, porque ele tinha poder para isso. Tinha poder para isso. Não dava para pedir transferência? Não. A perseguição era pessoal, né? O objetivo dele era esse. E não tentaram uma aproximação, uma reconciliação? Não, meu chefe imediato na época, né, que era um subtenente, ele tentou intervir de todas as formas. O subcomandante também, que tinha sido meu comandante também. Você intervir, mas a hierarquia ela é o norte central, né? Exatamente, a decisão dele é só quem foi militar entende o que eu estou falando. Eu sei como só quem foi militar entende que quando o camarada ele se lesiona, ele acabou. A partir do momento que ele não é útil na visão deles, simplesmente ele corta, é descartável. A partir de então eu comecei a ser perseguido. Ele era coronel? Era major. Ele era comandante de uma companhia isolada que eu servi em Palmeirinho. Ele havia sido meu instrutor da ESA. Ele já havia sido expulso do curso na época por trote. Nossa. Então ele já tinha Ele era meio problemático. Já tinha um passado complicado. E eu, quando eu saí da ESA, eu falei assim, cara, eu nunca mais quero bater de frente com esse camarada. E achou. Eu não sei porquê, eu não sei se isso foi motivado por ele ter sido meu instrutor na época, né? E durante a minha turma, ele passou por isso, né? Que ele foi denunciado na época, né? E depois quis usar esse poder dele contra mim, né? Ou se foi outra questão, né? O fato é que essa perseguição culminou na minha demissão, do dia para a noite. E você gostava do Exército? Vou te falar a verdade, naquele momento eu já estava bem desgastado, bem desanimado. Eu já não via muito propósito mais no que eu exercia. Mas antes do desgaste com o major, você gostava do Exército que você fazia? Você era apaixonado? Estava pensando em fazer curso para promover? Eu já estava pensando em estudar para sair. Vou ser tá. sincero, era essa. Eu passei, assim, minha carreira foi dividida, eu passei 10 anos. 5 anos iniciais em que eu fiz tudo, que muita gente, às vezes, com mais tempo, não conseguiu. Consegui para uma missão no exterior, consegui ir para essa intervenção que também, para mim, foi um motivo de grande orgulho. E, a partir de então, eu já não via tanto propósito naquilo que acontecia, entendeu? Porque, assim, quem não sei se tem militar aqui, mas quem foi vai me entender o que eu estou falando. Chega um determinado momento que você já não vê tanto propósito no emprego das Forças Armadas e algumas questões internas começam a gerar um desconforto ali naquele que é mais questionador, que às vezes não concorda com algumas coisas que acontecem, entendeu? E tudo também eu acho que soma a questão salarial, né? Todo mundo fala que o salário das Forças Armadas é ridículo, né? É o que a gente ouve, né? Eu não sei exatamente. Se é ou não. A questão salarial pesa muito. Isso que é muito ruim, né? Defasado, né? Agora eles tiveram um aumento de 10% parcelado em 2 vezes. Não, 9%. 4,5% por ano. Já tinha anos sem aumento, acho que desde 2019. Aí teve a reestruturação. Então, aí um sargento já estava muito defasado. O sargento já estava ganhando menos do que os soldados de todos os estados, eu digo, da Polícia Militar. Puxa vida. O sargento. Então, somado a isso, só que o salário não foi o que pesou mais, né? Isso é uma grande contribuição, mas essas questões internas é o que fazem ter um nível de evasão muito grande de lá, né? Das Forças Armadas hoje. Diego, mas daí chega um ponto, não, vou sair, né? Agora eu tenho que procurar outra coisa para fazer. Você se preparou? Não se preparou? Não. Como é que foi esse negócio? Prepararam ele, né? Aí que entra um milagre. Prepararam ele. Aí que entra um milagre aí na minha vida. Aí que até hoje a gente desafia, assim, às vezes não entende como que Deus age na vida, né? Porque entrando nessa questão aí da minha saída, eu era um camarada que achava autossuficiente. Eu era um camarada que, às vezes, era militar e via isso como a base da minha vida.
Sim. E eu sempre fui cristão. E parece que nesse período eu deixei muito Deus de lado. Sim, Acabei entendendo que era só pelas forças das minhas mãos que eu conseguia. Eu jamais acreditava que eu ia sair. Mas o militarismo faz isso, né? Às vezes a gente deixa subir a cabeça um certo poder que a gente tem, que a gente acha que tem, e acha que ninguém pode tomar aquilo de nós, né? Igual como se fosse aquele engenheiro do Titanic, você lembra? Que ele falou assim, nem Deus pode derrubar essa embarcação. Então muitas vezes a gente acha que por estar num cargo público com uma certa estabilidade, que isso nunca vai acontecer, e de fato isso era quase impossível. Se eu falasse com um subtenente com 30 anos de serviço, eu falo, nunca vi isso que aconteceu com você. O cara ser demitido faltando um dia para atingir sua estabilidade. O que aconteceu com você é inédito no Brasil. Isso circulou em todos os grupos na época dos militares. Os caras atônitos não entendiam. Como que você conseguiu fazer isso? Porque não tem como você andar certo 9 anos e de repente... Exatamente. 9 anos e 11 meses e de repente... Conceituado, missão no exterior. Eu falei, cara, meu taxa... Tava tudo dentro dos conformes. Apesar desse problema que eu tinha mantido todos os índices, inclusive... Sim. Aí ele forjou documentações para jogar meu conceito baixo, inclusive influenciando quem fazia avaliação, já que ele era comandante, para dar um falso ar de legalidade. Sim, claro. É o que alguns órgãos hoje fazem. Sim. Você transforma aquilo num processo legal, mas viciado, eivado de vícios. Que é manipulado pelo próprio cara que quer forçar aquela decisão. Ele cria uma retórica, né? A gente vê isso nos nossos altos níveis aí. Nossa, demais. Eu estou curioso para saber do milagre. Aí tá. Aí no dia 29 de junho de 2021 saiu meu desligamento e até então eu não acreditava. Eu não acreditava que ele ia fazer isso. Eu achei que isso daí era só para botar pressão, então eu não tinha me preparado para nada. Eu morava numa casa, tinha um carro na época, e do dia para a noite eu estava desempregado e eu era casado. Na hora que a minha ex-esposa chegou em casa, como que eu ia falar isso? Sim. Imagina. Até hoje eu lembro, você fala, cara, eu cheguei em casa e eu nunca tinha comentado nada, porque eu nunca levava problema para casa. Eu sempre falava, tá tudo bem. Eu era daqueles que não queria demonstrar fraqueza, né? Aí quando ela chegou, eu só falei assim, fui demitido. Tive um problema com o comandante. E como que ela entende isso, né? Sim. Aí a partir daí, eu morava numa casa e eu fiquei desempregado. E a casa era funcional, né? Aí o que eu ia fazer? Eu me dediquei desde os 15 anos de idade para isso. Como que eu ia explicar para os meus familiares? Como eu ia explicar para os amigos? Isso tudo passava pela minha cabeça. E eu via... Talvez essa decepção ela tem muito mais a ver com o outro do que com a gente mesmo. Você já percebeu que nossas maiores frustrações, a gente nunca se preocupa com o eu em si. Exatamente. Né? Porque é um poder que a mente tem em nos decepcionar e nos frustrar, e tanto que ela nos sabota, que a sua angústia estava pautada na opinião terceira, que não tem nada a ver com a sua vida. Assim, que deixa você de progredir, de criar novos caminhos, né? O que eu realmente, assim, era para preocupar mesmo era por conta da minha esposa, né? Que estava sob o meu... a minha proteção, exatamente. Então, e isso gera, né? Porque eu estava numa cidade que também era uma cidade pequena, né? Uma cidade de 25 mil habitantes. É uma cidade relativamente pequena, né, para os padrões assim que eu já tinha vivenciado, e todos me conheciam. Então, assim, para mim foi como se um abismo abrisse, assim, ó, como se fosse aquele brinquedo que você vai lá no Hot Park, abre o chão e você vaza. Veio a crise existencial. Veio a crise, aí abri o chão, eu já não sabia o que fazer, para onde ir. No momento de pandemia, 2021. Porque eu acho que eu acho que todo mundo passa por isso em determinada fase, uns com 25, outros com 30, outros com 40, né? Até aquele poema na verdade o Pedro Bial fala muito dele, mas o poema não é dele, tem mais de 60 anos esse poema, que é Filtro Solar, e ele fala assim, não se preocupe muito pelo que você tem que fazer da vida, a maioria dos 40 anos que eu conheço ainda não sabem o que eles vão fazer da vida, né? Tem uma parte do poema que ele diz isso. E isso é uma crise existencial que muitas vezes a gente não sabe de fato o que de fato a gente quer. Eu acho que o caminho que a gente vai trilhando
uma vez que você tem um certo compromisso com Deus, e você entende que Deus tem um compromisso com você, e você faz parte de um propósito já escrito na eternidade, eu acho que ele fica mais... O caminho se torna mais fácil, quando você, de fato, tem uma expansão de consciência que isso tudo faz parte de um propósito na existência. Ô Diego, entendeu? E como se reinventar? Como se reinventar num cenário desse? Pandemia, crise econômica gravíssima, né? 2021, o Brasil ainda estava mergulhado, sem perspectiva de nada. E crise financeira tua? Minha. Eu havia me preparado só para aquilo. A tua esposa trabalhava? Ela trabalhava, mas era só para manter... Ela recebeu um salário baixo, só ela optou por trabalhar para ter as coisas dela, mas eu que sustentava a casa, né? E sem aquilo seria insustentável nosso padrão que a gente tinha naquele momento. Paira assim de uma forma... Aí eu falei, o que fazer? Aí eu fiquei 4 dias atordoado, 4 dias, nisso já era agosto, e eu estava bem depressivo, pensando, eu já tinha até falado com ela, se eu não conseguir nada em tal prazo, a gente separa. Eu não aceitava. Aí ela falou, não sei o quê. Eu falei, então eu vou correr atrás, mas algum jeito eu vou dar. Eu não sabia o que fazer. Porque o que eu tinha feito ao longo do tempo? Ter estudado antes, né? Concurseiro para as Forças Armadas. E não via mais cenário nenhum nesse padrão, porque eu já tinha 30 anos. Era o seu tinha mundo, 29, né? Já tinha acabado todo o meu portfólio, né? Sim. De concursos. Mas muito novo, 29, muito novinho. Então, mas dentro da área que eu me dediquei já não tinha mais nada. Sim. Mas tinha outras áreas. Então, só que no momento da crise a gente não pensa em nada. A gente fala assim, cara, eu vivi isso. Porque o Estado faz isso, né? Eu estou dependente daqui. Eu não vou conseguir reverter isso. Nos primeiros momentos a gente pensa, né? Falei, porque eu não sei fazer nada, me dediquei a fazer nada que não aquilo. O que eu vou fazer com aquilo que, dentro daquilo que eu me especializei no mundo civil? Nada. A tua cabeça está voltada para as árvores. Exatamente. A única coisa que eu posso fazer é estudar para algum outro concurso. E que concurso que tem? Não tinha nenhum. Na verdade, tinha. Porque aí chegou numa bela manhã, eu lá, assim, quebrando a cabeça para ver o que eu ia fazer. Aí a minha mãe, com toda a tranquilidade do mundo, isso que me irritava. E ela, tá aberto o concurso do Banco do Brasil. Você quer que eu compro material? Eu já estava aqui. Concurso de banco, o que eu tenho a ver com banco? Eu não quero saber nada de banco, não. Eu sou militar. Eu sou militar. O que eu tenho a ver com banco? Tem mais de 10 anos que eu não pego num caderno para estudar desse tipo de matéria de concurso. A última vez que eu estudei foi para passar na ESA. Não tem nada a ver. E depois, então, nunca mais peguei no material. Como que eu vou passar num concurso que geralmente tem 1 milhão de inscritos? E teve 1.600.000, né, nesse que eu fiz. Foi o maior, acho que até hoje é o maior concurso do Brasil, devido à pandemia. Muitos migraram para essa área. E todo mundo tinha tempo para estudar, né? Não abriu né? nada aquele ano, acho que foi só o Banco do Brasil Tava que mandando abriu. embora? Como é que abria as coisas? Já tinha o PDV, mas geralmente eles abrem o PDV para abrir outro para oxigenar. Sim. Só que para mim eu falei, o que eu vou... Aí passou ainda 1 dia, 2 dias, aí eu falei... Foi amadurecendo. Eu comecei a orar e eu estava orando todo dia. Estava na igreja ou não? Você... Não estava, eu estava tão desanimado revoltado que eu com revoltado. Eu me sentia aquela impotência como se Deus fosse o culpado disso, né? Sim. E nisso eu comecei a me quebrantar, né? Eu falei a Deus, comecei a orar, eu orava, chamava minha esposa para orar, a gente dobrava ali, e a gente começou a ter essa dependência da oração. E foi até um determinado momento que eu fiz uma oração que foi a oração que eu senti que foi o divisor de águas da minha vida. E foi uma oração simples. Eu simplesmente falei para ele assim: Deus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Que eu não quero que o Senhor me conduza de novo ao quartel, eu quero que o Senhor siga o propósito que tem na minha vida. Aí eu fiz uma oração muito simples e depois dali melhorou. Não melhorou, piorou mais ainda. Sim. Piorou mais ainda. Aí que eu via as coisas, eu via meu casamento se deteriorar, eu via os recursos acabarem, eu via meu sofrimento aumentar e eu ficava batendo Deus, eu orei, parece que as coisas estão piorando. Aí a gente entende que a caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada fácil. Não. Quando a gente entrega uma oração mais perigosa que tem, a gente fala isso. Sim.
Colocar realmente, porque vão vir as dificuldades, vão vir as circunstâncias ali que vão gerar o caos na nossa vida. Só que quando nós temos Cristo, como se fosse aqueles discípulos no Mar da Galileia com Jesus ali, Sim. que eles passaram a tempestade ali e eles se perguntavam, mas esse barco vai naufragar, não sei o quê. E eles ali já tinham passado por 10 milagres e ainda assim eles ainda temeram que a embarcação tinham acabado de multiplicar pães, tinha acabado de transformar água em vinho, tinham vários, e ainda assim eles titubearam. Aí Cristo levantou, apaziguou tudo e eles, quem é este? Mas quem é este? Ele já tinha vivido. E muitas vezes a gente vê tanto milagre ali que ele mesmo fez com a gente que a gente esquece no momento do caos. A gente esquece. Mas quando Deus está na embarcação, pode ter a tempestade que for, pode vir as dificuldades, que o barco não vai naufragar, porque a promessa é chegar do outro lado. Sim. E foi isso que eu comecei a pensar. Eu falei, não, a embarcação vai chegar do outro, não vai naufragar, porque agora eu entreguei. E eles chegaram em Genezaré, você lembra? Aí nisso a embarcação naufragando, não, balançando, as tempestades vindo, e eu firme, convicto no propósito, porque a partir de então eu comecei a estudar com força. Eu estudava manhã, tarde, noite, madrugada. Eu fiz a minha parte. Eu entreguei a mão em Deus e falei, eu vou fazer aqui, entrego o que é impossível, eu entrego na sua mão. O que é possível, eu vou fazer. Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus, eu quero isso, e fica lá esperando. Deus, eu quero aquilo. O que a gente faz? Você entregar nas mãos de Deus não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte, que vai cair do céu. Mas Deus, ele age no impossível, a partir da hora que nós não conseguimos. Mas você tinha uma vantagem, você como militar, você é muito disciplinado para estudar, disciplinado. Né? Isso é muito importante. Então, é um tempo que eu sabia que a minha vida não ia ser total, ele não me sentia parte daquilo até o fim da minha vida. Sim, mas assim, não sentia. Mas é engraçado, conhecendo parte da sua história, você citando esse texto, assim, eu não posso deixar de falar nunca, né? Depois que eles passaram por aquela chuva torrencial no Mar da Galileia, né? Que o Mar da Galileia, na verdade, é um mar de água doce, né? É um represado que fica ali. E quando eles chegam em Genezaré, a história diz que onde eles colocavam a mão prosperava. Né? As pessoas enfermas não dependiam só da oração de Jesus. Aonde os discípulos colocavam a mão, as pessoas eram curadas, libertas, coxos andavam, né? Cegos enxergavam e pessoas começavam a prosperar. Assim, foi uma avalanche, né? É tipo, depois de um lugar fértil, né? Depois de uma luta, depois de um momento que você não vê uma luz no fim do túnel, e dizem que o horário era 3 horas da manhã, no meio de uma água, no meio do nada, né? Não era aqueles barcos que a gente vê hoje, né? Ou seja, você não vê nenhuma perspectiva, sabendo que Deus está ali no teu barco, né? O próprio Deus está ali, né? E eu acho que é isso que está acontecendo na sua vida, pô. Então, onde você põe a mão, tá dando certo, né? Você vai para uma agência como interino, funciona. Se transfere, você vai para outra, funciona, prospera. De repente, pô, você está ganhando prêmio que pessoas que têm 10, 12 anos de banco não estão ganhando o prêmio que você está ganhando. Né? Então, eu acho que é isso. É Deus fazendo jus ao seu tempo de crise, fazendo jus a esse momento de dificuldade. E hoje, quem sabe, você está vivendo o Genezaré na sua vida. Diego, só para a gente entender, eram 1.600.000 inscritos. Para quantas vagas? Na época, acho que era 6.000 com um cadastro reserva. 6.000. Se você botar uma proporção aí, faz as contas depois aí. Dá quase 200. Vocês fazem a conta e ver quanto que era candidato por vaga. É muita coisa. Por isso que eu falo que é um milagre. Por isso que é o que o Freitas falou aí. É verdade. Eu comecei a entender que não eram as minhas forças. Eu comecei a entender que não era da minha capacidade. Eu comecei a entender que se fosse pela minha própria capacidade, não tinha conseguido nada. Eu comecei a entender que a minha dependência era em Cristo. Eu comecei a colocar tudo nas mãos dele. Hoje, se eu acordo e acontece isso, eu continuo tropeçando, continuo nas lutas, mas eu toda vez, nas mínimas coisas, eu entrego tudo na mão de Cristo. Eu falo, isso vai acontecer. Eu começo a dizer, se for da sua vontade. E sempre Cristo tem uma saída. Sempre ele apresenta um caminho. Né? Às vezes a gente tem os planos, mas a última palavra é de Deus. 266. 266 por vaga.
Então, eu só tinha 2 meses e 2 semanas para estudar. Nossa. Sabe quanto tempo eu demorei para passar na Marinha? 3 anos. Nossa. Juntando com a ESA, 4 anos em estudo. Então eu sabia, e era um concurso com um escantilhão mais fechado. Esse era um concurso aberto, né? nacional que não tinha pré-requisitos. Porque, querendo ou não, no militar tem pré-requisito, que é a idade, rigidez física, tem o TAP, tem tudo que restringe seu universo. Ali era um universo de todos. Eu sabia das dificuldades. E eu sei que concurso público, quem é concurseiro sabe que 1, 2 anos às vezes é pouco. Sim. Para você passar. Eu já fui concurseiro também muito tempo, né? Além disso, de outros concursos, né? Então eu falei que se eu passar vai ser um milagre, porque 2 meses, 2 semanas para eu começar do zero é impossível. Sim. Não dá. Dessa matéria aí que eu nunca vi, específica para banco, conhecimento bancário, venda, um pouquinho de economia e tal. Aí eu fui estratégico, estudei. Tem um pouco de tem um pouquinho de direito também, né? Um pouco, voltar da área financeira, o sistema financeiro nacional, tem muitas leis nessa área aí. Então eu falei que eu fui estratégico. Eu vou estudar aquilo que eu nunca vi e aquilo que eu vi eu vou abrir mão. Que eram as outras matérias básicas, matemática, português, inglês, informática eu abri um pouco também. E o restante, que é áreas específicas, eu vou cair dentro e vou estudar até onde eu conseguir, porque eu sabia que não ia dar para fechar o edital. Não ia dar para fechar o edital e nas últimas semanas fazer provas anteriores, que é seguir as diretrizes, que segue as diretrizes mais ou menos da prova subsequente. Sim, aquilo que realmente as provas exigem. É aquilo que foca, exatamente, e alinhado com o curso que minha mãe estava pagando para mim. Sim, nossa, que bacana. Aí eu segui essa estratégia ali, estudando que nem como eu nunca havia estudado na vida. E demorou quanto tempo para ser chamado? Aí, no dia da prova, foi dia 20 de setembro de 2021. Aí em outubro saiu a lista. E em dezembro já fui chamado já. Aí em fevereiro, para tomar posse em fevereiro. Não, na verdade foi ali em janeiro, mais ou menos, que eu fui chamado. Foi rápido. O concurso que eles estavam querendo. Nossa. Que era um concurso que não abria desde 2015. Sim, para a área comercial. Sim. Tinha aberto em 18 para a área de tecnologia, que não era a minha área. Aí abriu, aí eles chamaram rápido e eu queria ficar ali, eu fiz para a micro-região onde eu morava, que era Ipameri, e achava que ia ficar por ali. E foi pra aí onde? Fui para a última cidade do estado de Goiás, aqui no meu escantilhão de 600 quilômetros, Itajá. Aí que começa Sudoeste goiano, Itajá. divida com Mato Grosso do Sul. E a minha ex-esposa falou, eu não vou. Nossa. Aí começou a vir essas lutas aí vem a bonança e volta a tempestade de novo. A vida é assim. A vida do cristão é essa. Aquele cristão que vive na bonança, ele não está sendo cristão corretamente. Vocês tinham filhos? Hã? Vocês tinham filhos? Se eu assistir? Não. Você tinha filhos? Ah, não. Você é pai? Não tinha. E eram casados há quanto tempo? Sim. Eu estava casado há uns 5 anos. 5 anos. Bastante. 5 anos. E era carioca? Já estava bem... Ela era carioca? Não, ela era de lá, de Ipameri. Ipameri? É. Aí falou, não vou. Não, a separação se deveu a isso. Ela não quis vir para cá. E não pesou isso na tua decisão? Aí eu quase desisti. Eu falo que assim, emocional, quase eu deixei a razão e fui pela emoção. Sim. Mas aí no final das contas eu decidi vir e ela veio junto para Itajá. Ela veio junto. Aí eu insisti. Ela veio. Mas aí ficou 1 mês aqui. Voltou. Aí a gente separou. Aí para mim isso aí foi o outro caos. Eu digo que foi pior do que quando eu fui demitido do quartel. Eu faço ideia. Eu digo que foi. Porque quem é homem passou por isso, sabe que quando envolve essa questão, às vezes para nós é pior. Porque quando a questão do emprego, a gente sabe, pode conseguir, a gente luta igual conseguir, entrega. Agora, quando essa questão aí, a gente vê que realmente a gente não tem mais forças, nem poder. Não depende da gente. Depende do outro. Impotência. E isso é o livre-arbítrio, que é você viver o luto em vida. Sim. E aí você teve que Aí você se escondeu no trabalho. Focou. Foquei. O que eu posso fazer? Isso.
trabalho. O que eu vim fazer? Isso. A depressão chegou? Exatamente. Aí a adaptação, aí então a adaptação foi um pouco mais difícil, porque você começa... Adaptação, eu cheguei num lugar que não conhecia ninguém. Eu sempre via assim, umas pessoas, me sentia como Abraão, que saiu da sua terra que não sabia, né, que foi a ordem de Deus, e teve que ir. Vai. Eu me sentia assim, eu falei, que terra é essa? Eu tô vendo a tua história como a de Jó. Jó? Eu tô vendo a história do Jó. Mas Jó, você imagina... eu sempre pensava em falei, Jó, eu ficava em casa ali, ó, mesmo eu ali no alcoolismo que eu caí nessa vida, caí na vida da bagunçada, e ainda assim eu via vida. Não é meu lugar, não é meu lugar, né? De Jó. Eu estava ali, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Era o que me confortava. Quando a mulher dele falou, abandona o seu Deus e morre. Ele não fez. Ele seguiu o propósito dele. Ele foi fiel no meio das dificuldades. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé que ele tinha em Deus. Sim. E é isso que eu busco até hoje. Né? E onde foi teu ponto de virada nessa transição aí? Você separou, entrou em depressão, alcoolismo. Onde é que foi teu ponto de virada? Disse, não, chega, agora vou mudar. Como superar? Então, o ponto foi quando eu comecei quando eu conheci um policial lá de Itajá que se chama Caleb. Não sei se você conhece. Conheço. Então, ele é da igreja. Esse nome eu gosto. Caleb, o irmão dele é Josué. Então, a gente teve um contato. Aí, assim, meio que eu conversei com ele, ele viu minha situação e ele sempre me convidava. Vem aqui na igreja, e eu sempre fugia. Aí, uma vez eu fui lá para essa cidade de novo, fui para lá, passar lá, não sei porquê. Aí ele ligou para mim, ele falou, cara, hoje tem culto aqui na igreja. Aí eu falei, cara, não vou não, velho, não quero saber desse negócio de igreja, não. Para mim já deu. Para mim já deu. Parece que assim vem as vitórias, mas ao mesmo tempo as lutas parece que são piores. E eu já até pensei em nem viver mais. Já, para mim isso aqui, eu estou quase desistindo de tudo e voltando para o Rio. Aí ele conversou comigo, não sei, aí eu decidi. Meu ponto de virada foi quando eu decidi entregar realmente minha vida a Deus e novamente me alinhar nos caminhos do Senhor. Né? Eu comecei a pensar em tudo de bom que Ele já tinha feito e o quanto que eu não sou merecedor. Eu comecei a compreender que, tipo assim, começar a ver a grandeza de tudo que Ele fez para mim e que não vai ser aquelas dificuldades e aquela luta terrível que ia me fazer desistir do propósito que Ele havia prometido a mim, quando eu orei para Ele. Sim. E muitas vezes essas situações difíceis nos faz afastar do propósito. Sim. É que a gente para de olhar, né? A gente está preocupado, nós somos imediatistas, né? Imediatistas. E aí você não esquece o propósito maior. E a vida, né? com Deus é um processo. Aquele cara, você lembra daquele cara que caiu no Amazonas, Luiz? Ele ficou 50 e poucos dias, né, perdido no meio do mato, e ele orava, Deus, não faça chover, Deus, não faça chover. Né? E Deus estava fazendo chover para o pessoal parar de pegar lenha num lugar, o rio subir, para eles afastarem e chegar perto dele. Né? Então, as chuvas, né, a gente orando, pedindo seca, e Deus mandando chuva para nos dar um livramento. Exatamente. Né? Então, é entender o propósito de Deus. O propósito. Né? Porque o que a gente quer, nós não oramos como convém. O próprio Paulo descreve isso, não sabemos orar como convém. Só que o Espírito geme com os gemidos inexprimíveis, ou seja, ele pede para Deus aquilo que a gente está sentindo. Não é que eu estou orando para não chover. Atrás desse não chover está, me tire daqui pelo amor de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz. Entendeu o texto? Né? É que o pessoal prega esse texto completamente fora do porque Deus ele está num é. plano acima da visão humana. Muito mais. A gente está olhando essa parede. Agora. Ele está olhando muito além dessa parede aqui. A gente não pede como convém, mas ele entende o que está o sentimento nosso, através do Espírito Santo. Exatamente. Né? E foi isso que aconteceu com você. Quando a gente entrega a vida nas mãos dele, é isso que vai acontecer. A forma que Deus age na vida é diferente da forma que o homem age. Deus age através muitas vezes através da tribulação. O próprio apóstolo Paulo falou que a gente tem que
se gloriar nas tribulações, porque a tribulação vai gerar o quê? Perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai gerar esperança naquele que tem o poder de fazer a tempestade parar. E a igreja, como é que ela te abraçou na tua chegada? Então, a igreja, para mim, o que realmente me sustentou foi ter entrado lá na igreja, principalmente na UMAD, que é o grupo jovem lá da igreja. Realmente era um nível de... Você é o tiozão da galera, então? Não, tem mais velho. Tem mais velho? O próprio Elias, que é o líder, ele é um pouquinho mais velho. É um pouquinho mais velho? É, não era tão tiozão, não, calma. Era o Mad, eu falei, já não tá tão jovem essa Mad, não. Já tá meio envelhecido essa ela tá... Eu sempre falo aí. Tem um pessoal dos trintão ainda. Dos trintão? Tá cheio de titio lá. Mas te abraçou como você imaginou. Não, na verdade, são jovens experientes, né? Então talvez isso contribuiu. Eu vi pessoas ali que realmente eu nunca tinha visto. Com histórias similares à sua. Exatamente, cada um com as suas lutas e que realmente se juntaram em torno de um só propósito. E é uma união que eu nunca vi. Eu via uma união assim, talvez pela cidade ser pequena, porque assim, eu já fui de algumas igrejas e eu nunca vi uma união que nem naquele período. Que e bacana. aquilo ali é que me sustentou, né? Porque às vezes a gente não consegue caminhar sozinho. Sim. Né? Quase nunca, na verdade. Quase nunca. A gente precisa, muitas vezes, de ter um esteio até a gente conseguir se fortalecer e, a partir de então, a gente poder ajudar outras pessoas que vão aparecendo com situações similares à nossa. E você batizou lá na igreja? Eu já era batizado. Eu já era tá. batizado desde lá quando eu tinha 15 anos. Só pedia transferência. Na verdade, nem transferência eu não pedi, porque quando eu saí de lá, eu meio que afastei da igreja. Eu fiquei muito tempo fora. Então você pediu perdão e entrou para comunhão. Porque a Assembleia de Deus tem isso, né? Chama na terça-feira, pede perdão e entra em comunhão. E hoje, foi num congresso, cara, numa pregação do pastor Ramon de Rio Preto. Não sei se você conhece. Não, Ramon não. Que ele é deficiente, ele já veio muito aqui em Castro. Sim, sei. Agora você falando, sei quem é, sim. No congresso, no domingo de manhã, em agosto de 2023. Aquele cara tem uma graça para falar, né? Tem. Muito bom, viu, Luiz? Você tem que conhecer ele, muito bom. Ele já veio muito, agora está mais difícil. Ele ficou bem famoso, assim. Já pregou até para o Santos do Neymar, ele tem para os times do Atlético Paranaense. É um cara que realmente o ministério dele está expandindo bem. Sim, está florando bem. Projetando. E durante aquele momento eu realmente entreguei a minha vida a Deus ali novamente, né? Mas Diego, só para a gente entender mais, hoje como é que é a tua vida sem estar dentro da igreja? Como é a tua vida se você não estivesse lá dentro da igreja? Cara, com certeza eu estava num caos muito Você grande. Você se enxerga fora da igreja? Não. Fora da igreja eu sei que eu não vou sustentar. Eu conheço... Errar sempre, fora da igreja jamais. Porque assim, as dificuldades vêm, é o que eu falo. A igreja, Deus, né? Eu não falo nem de placa, eu falo assim, aquele que entrega a vida a Cristo, né? Sim. Automaticamente você congrega numa igreja. Mas aquele que realmente entrega a vida a Cristo, ele vai ter momentos, ele vai tropeçar, ele vai ter dificuldades, vai passar tribulações. Mas só que no momento da nossa queda, Cristo vem e nos resgata. No momento do tropeço, ele vem e nos segura e nos dá uma nova chance. Nós nos arrependemos e ele sempre está ali, porque o ser humano ele sempre carece de se arrepender e continuar. Alinhar a rota, se arrepender, alinhar a rota e continuar. E assim até o momento que Cristo voltar. Sim. Sempre isso vai nos acometer. Sim. Então, assim, a perfeição ela não é de quem está dentro da igreja. Dentro da igreja, pessoas que entendem a sua dependência em Cristo e saber que vão tropeçar e procurar se arrepender verdadeiramente e seguir uma nova rota. É que estar em Cristo não nos isenta de errar, de tropeçar. Né, que criou-se uma cultura que quem está em Cristo são perfeitos, muito pelo contrário, né, porque servirmos a Deus não significa que seremos perfeitos, né, servir a Deus significa que eu entendo a minha dependência e que o sacrifício dele foi muito importante para mim, né? Talvez eu veja assim, como você enxerga aí, Luiz? Não, eu enxergo isso aqui eu ia falar para o Diego, para você. Ontem foi o culto, né, de domingo, todos nós fomos. Cara, segunda-feira, que é o dia de hoje, é o melhor dia, né? A gente se sente revigorado. A gente vai na igreja não é para bater ponto, a gente vai porque a gente gosta,
porque faz bem. A gente almoça querendo ir, não é? Assim? Nossa, é assim. Eu fico esperando. Pô, chega domingo, né? Chega quarta-feira, chega a escola bíblica dominical, que é 9 horas da manhã de domingo. Eu fico esperando, ansioso por ir. Então, eu vejo assim, você atingiu essa maturidade agora? Claro que não. A gente leva muito tempo para ter essa maturidade, para a gente ter essa intimidade com o Cristo, né? Mas depois que você tem isso, você não quer largar, você muda completamente. A partir do momento que se cria uma intimidade, independe o lugar, independe o cenário, independe a circunstância. O adorador, ele só adora. As circunstâncias, elas não alteram aquilo que o verdadeiro adorador tem, que é Cristo. Então a gente vai à igreja para cultuar, para adorar aquele que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, que não perecesse, mas que tivesse acesso à vida eterna. É uma gratidão que a gente tem por esse sacrifício que ele tem. Não é o que Deus pode fazer por nós, é o que nós temos que fazer por ele. Porque tudo que ele podia dar, ele já deu. Sim. O restante a gente entrega na mão dele e tudo mais será acrescentado. A gente tem que buscar primeiro o reino dele. Eu sempre converso com Freitas, a gente tem que ir na igreja para exaltar Cristo. Nunca exaltar a gente tem que ficar bem por fora disso, né? Sim. É Cristo o foco. Exatamente, o que muita gente espera da igreja, muitas vezes é isso. É procurar milagres, bens materiais. Procurar púlpito. Procurar vangloriar. Sim. Só que não é isso. Na verdade, a gente é que tem que prestar o culto. Tudo que vir tem que ser consequência da nossa vida com Cristo. Se a nossa vida é próspera, a gente tem que dar glória a Deus, mas não tem que ser a nossa finalidade. Sim. Essa é uma virada de chave que nada pode abalar mais. Quando você entende nada isso, abala né? aquele que entende isso. Nada abala. Por quê? Porque o cara ele está convicto que vão vir as dificuldades, vão vir as lutas, vão vir as tempestades, ele não vai ser abalado. Sim. Ele vai vir as dificuldades financeiras em algum momento, ele não será abalado. A casa dele está construída sobre a rocha. Sim, é aquele homem prudente que cavou aquela vala profunda. Fez questão, né? Vala profunda, edificou a sua casa ali de baixo para cima. Vem as tempestades, a casa não vai cair. Não vai cair. Cristo é a rocha ali. Entendeu? Verdade. E é isso que a gente tem que entender do nosso papel como cristão. Sim. E lá no Goiás, lá no Itajá, já achou uma irmã bacana? Uma ragazza. Já. Como está o cuore? Mesmo pensamento teu? Como está o cuore dele? Assim, futuramente o projeto é esse, né? Fiquei sabendo que seu apelido é o gordinho lá do voo, é verdade? Mas você não está namorando? Não é meu apelido, não. Não, fiquei sabendo. Pega aí, gordinho. Parece que eu escutei esse dia no Stories. Não, mas não é meu apelido, não. Não. Você tá zoando. Eu vi o story dele esses dias. Pega a bola, gordinho. Rapaz, mas ninguém me chama disso, cara. Não. Foi aquele só momento, naquele então? momento. Tô emagrecendo. Tá emagrecendo? Perdi 4 quilos. 4 quilos? Não, parabéns. Pra não ter essa... Mojaram nele? Não. Não? Sem mojar? O pessoal fala demais, né? Mas... É verdade. Mas vem cá... Contrair assim, mas realmente a população de Itajá ali, eu fiz muitas amizades, uma população que realmente eu me integrei aquela cidade, uma cidade que hoje eu já considero a minha cidade, né? Que legal. Eu falo, eu posso até ter a chave da cidade, eu falei com o vereador lá, brincando, né? Mas é uma cidade que eu me super adaptei, achei que não ia conseguir sobreviver lá um ano. Mas achei que não, mas é porque é o que eu falei, a partir do momento que a gente estabelece quem que vai guiar a nossa vida, não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o momento. Não importa o que a gente está passando, só importa aquele que a gente deposita a nossa vida. Ele vai estar falando que ele é comedor de pequi. É verdade. Só falta ele falar isso verdade. agora, aprendeu a comer pequi? Não aderi ainda. Não. Higueroba? Também não. Não? Nossa, eu sou meio delícia. seletivo para comer. Mas vem cá, agora você... Nossa, falando que tu meio seletivo, agora... Não, para comer eu sou meio complicado. Ainda não aderi, não. Não. Pô, teve no exército 10 anos. 10 anos, Falou seletivo a comer.
Como é que é seletivo Mas no o exército? cara começa a engordar, né? O cara vai pra banco, agora... começa a ficar meio... Ele tá vivendo o Genezaré de Deus agora, né? Chegou com a notícia boa aqui. Assim, quando... Conta pra nós dessa notícia, desse presente aí, né? Agora você tá vivendo o Genezaré de Deus. Fala pra nós. Mão, né, cara? Isso aí eu ainda não tinha contado pra ninguém. Olha só, gente, ó, em primeira mão aqui, Diego Valdez, do Rio de Janeiro, para o Goiás e agora pra Cacilândia. Mais uma vez, não o impossível, mas o que eu achava que poderia ser impossível tá acontecendo. E o que é? Nessa semana. Abriu um cargo de nível gerencial na minha agência e muito provavelmente essa semana eu ainda serei promovido ainda. Olha, algo parabéns, que inédito. para mim era impossível que isso acontecer Parabéns, desde que eu muito cheguei. legal. Eu achava que era para eu sair e mais uma vez Deus responde que talvez esse ainda não é o momento. Então, se fosse Paulo assim, Macalão... é até difícil, eu falo assim porque a ficha ainda não caiu. Sim. Mas para mim é uma grande vitória. Paulo... Até assim, Parabéns, eu merece. vi hoje, cara, isso daí é inacreditável. Sim. Inacreditável. Eu sempre falava para você, falava, cara, vou ter que sair, senão vou ficar travado. Vou ficar travado. Ixi, foi horas e horas a gente conversando. Senão minha carreira vai ficar travada. Sim. E tem sido o nosso assunto dos últimos dias aí, né? Nossos encontros têm sido muito sobre isso. Eu falava isso para todos os amigos próximos ali, falava, cara, eu vou ter que caçar um rumo, porque eu vou ficar travado, porque aqui não tem possibilidade de ascensão. E Deus foi lá e criou uma forma de ascensão. Mas se fosse Paulo Olivas Macalão, ele ia falar assim para você: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Não tem explicação. Então porque isso. Apesar de tudo que a gente vê, a gente ainda duvida. Sim. Não é? A gente ainda... Não, será que não? Mas isso aqui não tem como. Mas a tua meta é ser gerente. Minha meta é... Acho que é para todo concurseiro, né? Ser, né? Boa. Vai ser o presidente do banco. Minha meta é ser presidente. Eu faço o máximo que eu posso. Fazer igual Renato Russo. Vou para Brasília, melhor lugar não há. Se for, até o momento, se for para sair, vou sair, porque Deus sabe, eu entrego nas mãos dele. Pensar pequeno e pensar grande dá meus trabalhos. Dá o mesmo trabalho. E por enquanto ainda não paga imposto. O que eu faço? Desde que eu cheguei no banco, falei, eu sempre pensava assim, né? Bateu a meta. Falei, não, bateu a meta não. Eu vou dobrar. Vou fazer o máximo. Mas mês que vem não vai aparecer, porque deixa um pouco. Não. E todo mês sempre vinha. E todo mês eu dobrava. Falei, até nos isso? meses mais difíceis. Eu não sabia o que aconteceu. Eu falei, que isso? Até que eu conseguia atingir resultados. Até por isso que eu recebi essas premiações aí do Pitch Mais, pelo terceiro ano seguido. O prêmio Tô Ligado. Você é tricampeão no Pitch Mais? Rapaz, explica pro E eu nunca Luiz eu o que vi é assim, eu nunca conseguia. Por quê? Porque eu ficava travado. Traduz pro Luiz o que é o Pitch Mais. De incentivo ao talento, é o Pitch que fala, né? São aqui 5% no Brasil inteiro que atingiu resultados expressivos no banco. Nossa. Aí... E eu entendo, assim, e eu sempre falo, cara, isso não é pelas minhas forças. Eu faço a minha parte. Sim, nós plantamos e Deus dá o crescimento. Planta. Deus é que faz o resultado aparecer. Sim. Dentro daquilo que a gente faz. E eu sempre fiz. Me dispus muitas vezes fora de horário, me dispunha para tudo. Final de semana tem que abrir a agência. Se eu estivesse lá, eu me disponho. Sim. Então eu sempre procurava sempre com a mentalidade. Aí é o que vem do militarismo. Sim, que disciplina, muitas vezes o civil não entende. Eu tinha um sentimento de dever cumprido muito grande. Eu não admitia, assim, eu ia até o final. Para mim não tinha assim jogo perdido. Você sempre bateu todas as metas? Ou teve algum mês assim difícil? Sempre, né? Dentro. Eu lembro que não só bati, sempre extrapolei. Extrapolou, né? Sempre. Isso se chama foco. Foco e fé em Deus. E a gente vê tanta gente, né? Poxa, recebe a meta. Porque assim, o prazer da meta dura, sem brincadeira nenhuma, o prazer da meta dura 9 horas. Ele sai do banco, vai pro churrasco, bater uma meta. Ele chega de manhã, 8 horas da manhã, o PowerPoint está lá, meta do mês, né? Então, assim, é quase que instantânea essa alegria, Fecha o mês, é aquela sensação assim, 31 de dezembro, ou 1º de janeiro zerou. É uma sensação, outro jogo, uma adrenalina, né? Muito grande. Aí você vai ali dia 20, aí você começa a ver que assim, aí você acelera, chega dia 30 ali e vê que as coisas fluíram, né? Sim, Valdez, mas o que é a vida para você, assim? É uma definição difícil, né? Para mim, a vida, o que é a vida? Como eu posso definir algo
assim, que todos temos, mas é tão difícil de definir. Então, a vida é aquilo que nós plantamos. O que é a vida? O que nós plantamos, nós vamos colher. Então, a vida é uma sequência de situações que a gente vai plantando ao longo do caminho e a gente vai colhendo, e isso vai ser determinante para aquilo que a gente vai trilhar. Sempre colocando tudo nas mãos de Deus. Essa, para mim, tem que ser a vida, né? Que a gente tem que se pautar, né? Implantar coisas boas, procurar fazer o bem, procurar trilhar o caminho certo, procurar abençoar as pessoas, procurar utilizar dos nossos recursos, muitas vezes, para ajudar. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, essa tem que ser a nossa vida, né? Que foi um homem que deu a sua vida, né? Que é aquele que pregou, né? Para aqueles menos afortunados, aquele de quem às vezes não esperava nada. Então, eu acho que a vida tem que seguir muito por essa linha. Essa seria uma definição de vida que eu tenho, né? Bacana. Com Cristo, sempre. Bacana, bacana. E se você pudesse deixar uma mensagem para essa juventude, né? Augusto Cury disse que a gente vive uma geração de jovens que não sabem sonhar, e você, jovem, aí pleiteando, galgando, né, grandes coisas para a sua vida, o que você deixaria para essa juventude que, segundo Augusto Cury, não sabe sonhar? Quando a gente fala em sonho, né, e jovem, a gente lembra de José. Né? José foi um homem que teve um sonho, né? Ele interpretou aquele sonho gerou inveja nos irmãos, e a partir daquele sonho a vida dele começou a ruir, conforme eu falei aqui. Então ele teve um sonho, Deus deu uma promessa para ele, e a promessa já foi cumprida? Não foi cumprida. Por quê? Porque ele precisava passar por um processo. A partir de então, José foi abandonado, José foi escravizado, José foi caluniado pela mulher de Potifar. A partir daí, José foi preso, chegou num nível de vida assim que todos olhariam e falaram: mas Deus não me deu uma promessa? Deu, mas foi ali naquela prisão que ele teve um sonho que fez com que ele começasse a subir o próximo nível. Ainda demorou 2 anos depois, né? Que aquele copeiro falou com o rei que ele teve um sonho. E ele interpretou aquele sonho. E a partir daquele momento a vida dele evoluiu. E aquela promessa que Deus havia feito a ele foi cumprida. Mas foi cumprida não da maneira que talvez ele esperava. 14 anos depois. 14 anos depois. Então demorou 14 anos aquele processo. Então a mensagem que eu deixo é essa. Que cada um vai ter sua luta, cada um vai ter suas dificuldades, as tempestades virão, as dificuldades virão, as lutas virão. Cristo, ele falou que teríamos aflições, mas quando estamos nele, nós vencemos o mundo. Então, a mensagem final que eu deixo é Salmos 37, versículo 5, que é... Salmos 37, agora me deu um branco. Salmos 37, confia em... confia no Senhor e faz o bem, ele considerará o desejo do seu coração. Me deu um branco. Não tem problema, a gente fala agora. Salmos 37, versículo 5. Ao vivo assim, confia... é mais bonito. Salmo 37? Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a mensagem final que eu deixo aí para os jovens aí, para lograr um caminho correto na vida. Bom demais. Quer falar aí? Não, eu só dizer assim rapidamente, que já estouramos também todo o tempo. Hoje o programa foi do jeito que você gosta, né? Hoje ficou o programa do jeito que você gosta, não foi? Foi. Esse é o estilo que você mais gosta, né? Eu fiquei aqui, ó. Eu gosto, né? Gostei mesmo. E o do Diego também, gente boa demais, né? E uma história bacana, né? Bacana agora a gente contando, né? Mas imagina a luta que ele passou, assim, a gente né? resume muito aqui, porque aqui são vários Mas assuntos. Mas o que eu vejo, Diego, que é interessante, eu vejo assim, e o Freitas sabe disso, do jeito que eu penso, é que quando eu vejo assim, uma diferença, tem gente que tem foco, que quer vencer, e tem gente que só quer reclamar. Né? Tem gente que passa o fim de semana, o sábado e domingo, estudando, porque tem um objetivo. E tem gente que fica sexta, sábado, domingo, enchendo a cara, festa e festa. Os caras não sabem separar um momento da tua vida, 1 ou 2 anos, para focar naquele objetivo. É o que eu falo. Né?
Então, eu acho que é isso que é importante na tua trajetória, daí a gente está passando para o público que está nos assistindo, é isso. Cara, eu peguei e tive foco. Um momento. É um momento, eu não quis ir para a festa, e não foi nada desagradável, não morri por isso, né? E depois, com certeza, você vai colher tudo, né? Isso Esses aí. talvez 2 anos que você abre mão desses prazeres efêmeros, vai poupar o seu suor no futuro, né? Você luta agora, é o que a frase que a gente usava, não é? O suor poupa o sangue. Se você está suando agora, você não vai sangrar no futuro. Sim. Então essa é uma visão imediatista que a gente vê que a juventude hoje tem. Essa visão imediatista, esse mundo aí dos Reels, esse mundo aí desses vídeos curtos, short, né? Prazeres fast food, né? Isso O William chama isso de serotonina fast barata. Foods, Serotonina barata. Prazeres assim, ó, que colocado ele de forma constante gera essa procrastinação. Sim. Porque eu já fiz um teste, você começa a baixar Reels ali, ó, e às vezes de coisas que não te acrescentam em nada. Quando você vê, já deu 2 horas do seu dia. Se você pegar 2 horas e estudar para valer, você já consegue absorver muito conteúdo. E o segredo disso aí, do sucesso é a constância. Constância. Porque a gente tem constância em estar com o celular aqui toda noite. Porque a gente não transforma isso em um hábito salutar que vai nos enriquecer, seja de forma profissional, seja de forma espiritual. Às vezes ouvindo um podcast que vai te enriquecer, como esse aqui, que tirar um momento, não vamos ver conteúdos que vão nos agregar como pessoas. Vamos buscar conteúdos que vão nos fazer evoluir e alcançar um próximo nível. Sim. E infelizmente a rede social, assim como nos deu o privilégio de estar aqui, também gerou esse efeito colateral, que é essa serotonina barata aí, que vem contaminando muitos jovens, não só jovens, né? As pessoas em geral hoje estão ali conectadas e infelizmente usando para fins que não tem muito propósito. A gente nem falou de banco, mas a história de vida do Diego foi nota 10. E é uma história de vida que, querendo ou não, né, pelo menos assim, eu vejo, né, ela se assemelha com várias histórias, né, de pessoas que vão ver com as nossas histórias, né, algumas coisas que você passou, eu passei, talvez em níveis bem maiores, né, a gente já comentou sobre, do que ele, falei, cara, passa, né, fácil passar, não é difícil, para você é mais fácil, ó, aqui eu talvez não passaria, a gente já trocou ideias assim, e a gente quer agradecer você. Né? O podcast tem crescido por causa de você. Você viu que bacana? Isso é uma história de superação, que a vida nossa é um alto e baixo o tempo inteiro. Não existe vida estável. A mídia tá vendendo para você um ganhar na vida. A mídia está vendendo para você um conquistar a vida, uma estabilidade. Estabilidade não existe, né? O que existe é um propósito de Deus para nossa vida, e a cada galgado desse propósito há um processo para tirar as nossas arestas, né? Mudar o nosso caráter, controlar o nosso temperamento. E eu quero te agradecer, né? Eu e o Luiz e o Leandrinho, agradecer você. E, por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e, mais importante, compartilha. E quando você vê nos Reels ou quando você vê nos stories do podcast, compartilha também com seus amigos, tá bom? Obrigado por estar conosco mais uma noite, tá? Ou de manhã ou de tarde, tá com a gente aqui assistindo o podcast. Isso é muito legal, e pensem sempre que o Freitas, o Leandrinho, a gente sempre quer acrescentar na sua vida. A gente procura pessoas que nem o Diego, está aqui com a gente, para acrescentar na sua vida. Então, como o Freitas disse, acabou de falar, né? Se inscrevam, dá o like, compartilhe com a sua família, com amigos, que vai engrandecer a sua vida, tenho certeza. Obrigado. Diego Valdez, muito obrigado pelo carinho, por ter dizimado parte do seu dia para estar aqui com a gente. Olha, um grande abraço e bom retorno para você, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Story Podcast, a próxima história pode ser a sua. Vai gravar com ele aqui agora? Eu vou gravar.